Buenas, meus alunos! Nesse vídeo nós vamos estudar um pouquinho sobre funções trigonométricas inversas. Então, vamos lá. Funções trigonométricas inversas, né? Então, a gente tem as nossas funções trigonométricas, né? Então, a gente tem seno de x, cosseno de x, tangente de x e as recíprocas, né? 1 sobre seno, que é a cossecante de x, 1 sobre cosseno, que é a secante de x, e 1 sobre tangente, é a cotangente de x. Então, o que a gente vai fazer nesse vídeo é estudar um pouco sobre inversas, né? A função inversa dessas funções trigonométricas aqui. Então, a gente vai começar com a função seno de x, né? Seno de x, tá? Então, a função seno de x, o gráfico dela, né? Ele vai ser mais ou menos isso. Tá? Então, aqui eu tenho seno de x, né? Esse ponto aqui é zero, seno de 0 é 0. Aqui eu vou ter π sobre 2, esse ponto aqui vai ser π. Né? Aqui menos π sobre 2, menos π, e assim por diante. Tá? Então essa é a função seno. Agora a gente quer encontrar uma inversa para a função seno, tá? Eu tenho aqui um vídeo falando sobre funções inversas, então se vocês não sabem o que é uma função inversa, como ela funciona, tem esse vídeo aqui para vocês darem uma revisada. Tá? Porque a gente vai precisar de algumas coisas, né? de alguns resultados sobre funções inversas. Então, o primeiro desses resultados é, bom, né? Dada uma função, será que essa função tem inversa? Essa é a primeira pergunta, né? Não adianta a gente procurar uma função inversa se talvez essa função não tenha inversa. Então, um resultado, né, que me garante que uma função tem inversa é o teste da reta horizontal. Então, o que diz o teste da reta horizontal? Para uma função ter inversa, eu tenho que traçar uma reta horizontal, ou melhor, né? Para toda reta horizontal que eu traçar, essa reta vai intersectar o gráfico, né, da função em no máximo um ponto. Então, se isso acontecer, essa função vai ter uma inversa. Agora, aqui para a função seno de x, né, se eu traçar uma reta horizontal, por exemplo, essa reta aqui, a gente vê que ela vai intersectar o gráfico da função seno em mais de um ponto. Né? Eu tenho esse ponto aqui, eu tenho esse ponto, eu tenho esse ponto, e assim por diante. Na verdade, eu vou ter infinitos pontos, né, onde essa reta aqui vai intersectar o gráfico da função seno. Então, de acordo com aquele resultado, isso quer dizer que essa função aqui, a função seno, ela não tem inversa. Então, agora, sabendo que essa função não tem inversa, o que a gente pode fazer? Tá? Uma coisa que a gente pode fazer é restringir o domínio da função seno de forma que a função seno, nessa restrição, ela agora sim possua uma inversa. Então, vamos pensar assim, né? Se eu restringir a função seno de 0 a π, nesse intervalo aqui, tá? Essa restrição vai continuar não tendo inversa. Né? Por quê? Porque, de novo, se eu traçar essa mesma reta, vai intersectar nesses dois pontos aqui. Agora, se eu pegar uma outra, né, um outro intervalo, por exemplo, de menos π sobre 2 a π sobre 2, né, se eu pegar esse intervalo aqui, o gráfico da função seno é essa coisa aqui, e aí qualquer reta horizontal que eu traçar aqui vai cortar essa partezinha aqui em no máximo um ponto. Então, isso quer dizer que essa parte aqui do gráfico da função seno vai ter uma inversa. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é restringir. Porque eu sei que nesse pequeno intervalo aqui, né, de menos π sobre 2 a π sobre 2, a função seno ela tem uma inversa. E aí, a função inversa, né, disso daqui vai ser, então, o que a gente chama de função arco seno de x. Então agora, né, sabendo que a função arco seno de x é a inversa da função seno nesse intervalo aqui,
Bom, eu tenho então que o domínio da função seno, agora essa restrição aqui, é o intervalinho menos π sobre 2 até π sobre 2, né? E a imagem, né, dessa função seno restrita aqui vai ser de menos 1 a 1, né? Esse ponto aqui é menos 1 e esse ponto aqui é igual a 1. Então a imagem vai ser de menos 1 a 1. E se a gente sabe, né, se a gente conhece como é que funcionam as funções inversas, a gente sabe então que o domínio da função inversa, né, do arco seno x, vai ser a imagem da função seno, né, da função original, que é menos 1 e 1. E, portanto, a imagem da função arco seno de x, isso vai ser o domínio da minha função original, né, que era a função seno, só que, claro, o domínio da função seno aqui restrita, né, porque é essa função restrita aqui que tem inversa, então o domínio dessa função restrita é de menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá? Então aqui eu já começo a ter algumas propriedades dessa função arco seno de x, né, que é o domínio, que vai ser então o intervalo de menos 1 a 1, e a imagem dessa função arco seno, que vai ser de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então agora como é que fica o gráfico da função arco seno de x? Tá? Então aqui agora a gente vai passar lá para o GeoGebra, tá? E a gente vai ver isso no computador, né? Os gráficos vão ser um pouquinho melhores. Então aqui no GeoGebra eu tenho, né? Vamos ver como é que é a função arco seno de x. Então eu tenho a função seno de x, né? Que é essa minha ondinha aqui. Tá? A gente viu que essa função aqui ela não tem inversa, né? Porque se eu traçar essa reta horizontal aqui, vai intersectar em mais de um ponto. E aí a gente viu que se eu restringir, né, nesse intervalo aqui de menos π sobre 2 até π sobre 2, né, essa função vai ter uma inversa. Então eu vou ignorar todo o resto dessa função, considerar só essa partezinha aqui, e aí o gráfico da inversa, de novo tem aqui nesse vídeo, tá? O gráfico da função inversa vai ser a reflexão do gráfico da função em torno da reta y igual a x. Então se eu traçar aqui a reta y igual a x, né, essa reta aqui, e aí se eu refletir esse gráfico em torno dessa reta, eu vou obter esse gráfico aqui, que vai ser então o gráfico da função arco seno de x, né? Ou seja, a função inversa da função seno restrita a esse intervalo aqui de menos π sobre 2 a π sobre 2. E aí de novo, né, notem que então o domínio dessa função arco seno é de menos 1 a 1 e a imagem é de menos π sobre 2, né, que está mais ou menos aqui, até π sobre 2, né? Ou seja, o inverso da função seno restrito, né, nesse intervalo aqui. Então, como é que a gente interpreta essa função arco seno de x, né? Então, por exemplo, se eu quero responder o que é arco seno de 1/2, tá? Então, responder isso daqui, né? Isso daqui é então um alfa, e aí, né? Então, arco seno de 1/2 é igual a alfa, se e somente se seno desse ângulo alfa é igual a 1/2, ou seja, né? Esse valor aqui é o ângulo para o qual o seno, né, vale 1/2. Então, para que ângulo alfa eu tenho seno de alfa igual a 1/2, alfa igual a π sobre 6. Né? Então, para π sobre 6, 30 graus, eu tenho seno de 30 igual a 1/2. Né? Então, essa coisa aqui vai ser igual a π sobre 6. Então, agora um outro exemplo, né? Arco seno de menos raiz de 3 sobre 2. Tá? Aqui a gente tem que saber aquelas, né, na verdade, para calcular esses valores aqui, né, os valores tabelados, a gente tem que saber seno, cosseno e tangente desses valores tabelados. Ou eu posso olhar para o círculo trigonométrico. Tá? Então, como é que eu vou olhar isso daqui? Né? Bom, aqui eu tenho, né, o intervalo de menos 1 a 1, né, e esse intervalo aqui. Então, esse intervalo aqui, eu vou olhar os pontos, né, que eu estou colocando aqui dentro. Tá? Então, menos raiz de 3 sobre 2, ele está mais ou menos aqui, né?
Então aqui eu tenho menos raiz de 3 sobre 2. E aí o ângulo, então, que dá esse carinha aqui, vai ser esse ângulo aqui. Então esse ângulo aqui é o valor, né? Então que seno de alfa é igual a menos raiz de 3 sobre 2. E aí, portanto, né, isso é equivalente a dizer que alfa igual a arco seno de menos raiz de 3 sobre 2. Então a pergunta é quem é que é esse alfa aqui. E bom, né, se a gente sabe os valores tabelados, né, de seno, cosseno desses valores mais conhecidos aqui, a gente sabe que esse alfa ele vai ser menos π sobre 3. Né? Então esse valor aqui vai ser menos π sobre 3. Então agora a gente vai ver algumas propriedades da função arco seno de x. Né? Na verdade, por enquanto a gente só vai ver uma propriedade, né, que é arco seno de menos x. Isso vai ser a mesma coisa que menos arco seno de x. Ou seja, né, se vocês se lembrarem, essa propriedade aqui, essa equação aqui, quer dizer então que a função arco seno é uma função ímpar. Tá? Ou seja, ela é simétrica em relação à origem, né, do meu sistema de coordenadas. Então, por que vale essa propriedade aqui? Bom, eu posso, de novo, olhar para o círculo trigonométrico. Então, né, de novo, eu tenho aqui o intervalo de menos 1 a 1. Né? Então, se eu tenho menos x, né, ou seja, eu tenho um menos x aqui, tá? Então vai ser o inverso desse x aqui em cima. Então, né, eu tenho isso daqui, então eu tenho um ângulo alfa aqui, e como é menos x aqui, eu vou ter menos esse ângulo alfa. Então, o que quer dizer arco seno de menos x? Arco seno de menos x é menos alfa, né? Que é o ângulo para o qual o seno vale menos x. E arco seno de x, né, é o ângulo para o qual o seno vale x. Só que o ângulo para o qual o seno vale x, né, que é isso daqui, é esse ângulo alfa. Então, ou seja, né, arco seno de menos x é menos alfa, que é a mesma coisa que menos arco seno de x. Então vale essa propriedade aqui e a função, então arco seno é uma função ímpar. Agora a gente vai olhar para a função arco cosseno, tá? Aqui a função arco cosseno vai ser bem parecido com a função arco seno, então vamos voltar de novo lá para o GeoGebra, tá? Então deixa eu tirar isso daqui. Então, agora a gente vai ver a função arco cosseno de x. Então a gente de novo começa com a função cosseno, tá? De novo, a função cosseno ela não é uma função invertível, né? Porque se eu traçar uma reta horizontal aqui, vai cortar em mais de um ponto. Então a gente vai restringir o domínio da função cosseno. Tá? Se eu pegar o mesmo domínio para a função seno, né? Que eu peguei de menos π sobre 2 a π sobre 2, aqui para a função cosseno não vai funcionar, né? Porque de menos π sobre 2 até π sobre 2, a função cosseno ela continua não sendo invertível. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar o intervalo de 0 até π, que aí, né, então vai ser essa parte aqui do gráfico da função cosseno. Então, vamos fazer isso, restringindo aqui, né, o gráfico da função cosseno, eu vou ter isso daí. E agora sim, essa parte aqui do gráfico, ela é uma função invertível. Então, de novo, né, a inversa vai ser a reflexão em torno da reta y igual a x, que vai ser, então, isso daqui, e aí essa função aqui, que tem esse gráfico, vai ser, então, a função que a gente chama de arco cosseno de x. Então, notem, né, só uma observação, se eu voltar aqui para a função cosseno, tá? Esse intervalo aqui não é o único, né, para o qual eu posso restringir a função cosseno e essa restrição vai ter uma inversa. Eu podia pegar, por exemplo, de menos π até 0. Né? Se eu pegar essa restrição aqui, essa parte do gráfico, ela também vai ter uma inversa. Tá? Só que essa inversa não vai ser a função arco cosseno de x. Tá? Arco cosseno de x é a inversa da função cosseno restrita a esse intervalo aqui, somente. Tá?
Então aqui eu tenho o gráfico da função arco cosseno, e aí de novo, né? Como é que vai ficar o domínio e a imagem da função arco cosseno? Então eu tinha a função cosseno de x, né? Eu restringi a função cosseno no intervalo de 0 a π, e a imagem, né, continua sendo o intervalo de menos 1 a 1, então agora isso daqui, né, implica que a função arco cosseno de x, ela tem domínio, né, que vai ser a imagem disso daqui, então domínio menos 1 e 1, e a imagem, né, da função arco cosseno de x, a imagem da função arco cosseno é o domínio da função cosseno, né, restrito, que é de 0 a π. Tá? Então a gente pode olhar isso de novo aqui, né? O domínio é de menos 1 a 1, que é a imagem da função cosseno, e a imagem aqui da função arco cosseno é de 0 a π, que é o domínio da função cosseno restrita. Então agora de novo, né, a interpretação, né, de arco cosseno de 1x é o ângulo, né? Aqui entre 0 e π. Tá? Tá aqui, né, o ângulo alfa. Tal que cosseno de alfa é igual a x, né? Então essa é a interpretação. Mesma coisa que lá na função arco seno de x, né? Então, por exemplo, arco cosseno de menos 1, o que é o arco cosseno de menos 1? Né? Esse daqui é o ângulo para o qual o cosseno vale menos 1. Bom, cosseno vale menos 1 para o ângulo π, né? Cosseno de π é menos 1, então arco cosseno de menos 1 é igual a π. E notem, né, que esse carinha aqui ele tem que estar nesse intervalo, né, e de fato ele está, né? Então, outro exemplo, arco cosseno de 1/2, né? Ou seja, para que ângulo eu tenho o cosseno valendo 1/2? Esse ângulo é π sobre 3, né? 60 graus. Então, de novo, né? Tem que tomar cuidado para esse ângulo aqui estar nesse intervalo aqui, tá? Claro, tem mais de um ângulo, né, para o qual o cosseno vale 1/2. Por exemplo, se eu pegar π sobre 3 mais 2π, para esse ângulo aqui, né, eu também vou ter a cosseno valendo 1/2. Só que esse ângulo aqui não está nesse intervalo. Tá? Então, tem que sempre tomar cuidado com isso. Então, agora de novo, vamos ver se a gente consegue verificar alguma propriedade análoga aqui, né? Então, eu quero saber o que é arco cosseno de menos x. Tá? Então, isso daqui vai ser igual a π menos arco cosseno de x. Tá? Por que vai ser isso daqui? Então, de novo, se eu olhar lá para o meu círculo trigonométrico, tá? Agora eu estou arco cosseno, né? Então eu vou olhar para esses valores aqui. Então eu tenho aqui um menos x. Tá? E aí eu vou ter então esse ângulo alfa aqui. E aqui eu vou ter o x. E eu vou ter então esse ângulo beta aqui. Então o que isso quer dizer, né? Então eu tenho cosseno de alfa igual a menos x. E eu tenho cosseno de beta igual a x. Só que agora se eu olhar para cá, né? Então isso daqui quer dizer que cosseno de alfa é igual a menos cosseno de beta. Cosseno de beta vale esse valor aqui, que vai ser menos, né, cosseno desse ângulo alfa. E eu tenho uma outra igualdade aqui, que é que esse ângulo alfa ele é igual a π menos esse ângulo beta, né? Porque esse ângulo que eu tenho aqui, ele também vai ser beta, né? Porque é simétrico essa figura aqui. Então, isso aqui eu tenho beta, esse ângulo alfa vai ser igual a π, né, 180, menos esse ângulo beta aqui. Ou seja, na verdade eu nem precisava disso daqui. Tá? Só olhando para cá, então o que é alfa? Né?
Bom, alfa, ele vai ser arco cosseno de menos x, tá? Isso vai ser igual a π menos, e esse beta vai ser igual a arco cosseno de x, ou seja, né, está aqui a minha relação, né? Arco cosseno de menos x é igual a π menos o arco cosseno de x. A gente também pode descobrir algumas propriedades utilizando os gráficos, né, das funções arco seno e arco cosseno. Então, se eu voltar aqui para o GeoGebra, tá? Então aqui eu tenho, né, a função arco cosseno. Deixa eu tirar aqui a função seno e deixa eu voltar lá com a função arco seno de x, né? Então arco seno é essa coisa aqui, arco cosseno é isso daqui. Então notem, né, que eu consigo transformar um gráfico no outro, né? Se eu pegar aqui o gráfico da função arco cosseno e eu trocar x por menos x, então, né, se eu trocar esse x aqui por menos x, ele vai inverter, então, né, ele vai refletir em torno do eixo y. Então, deixa eu fazer isso, né? Deixa eu pegar aqui y igual a cosseno na menos 1, né, que isso é o arco cosseno de menos x. Então, o gráfico das coisas aqui, ó, ele inverteu, né, o gráfico da função arco cosseno em torno do eixo y, e agora para transformar esse cara nesse cara aqui, eu vou subtrair π sobre 2. E aí com isso eu cheguei nisso daqui, ou seja, né, o gráfico da função arco seno de x, que é essa coisa em laranja aqui, ele é igual a isso daqui. Então voltando para cá, né, o que a gente tem? Então eu tenho, né, que arco seno de x, isso é a mesma coisa aqui, arco cosseno de menos x menos π sobre 2. Ah, então agora, arco cosseno de menos x, a gente acabou de calcular aqui, né, que é π menos arco cosseno de x. Então isso daqui é igual a π menos arco cosseno de x e menos π sobre 2, então isso daqui é menos arco cosseno de x, π menos π sobre 2, isso é π sobre 2. Então agora se eu passar esse menos arco cosseno para cá, né, para esse lado, eu tenho então que arco seno de x mais arco cosseno de x é igual a π sobre 2. Tá? Então aqui mais uma identidade, né, envolvendo as funções arco seno e arco cosseno de x. Né? A soma dessas duas coisas é igual a π sobre 2. Então, seguindo com as propriedades, né, das funções arco seno e arco cosseno, tá? A gente também tem, né, a gente também tem expressões para arco seno do recíproco de x, né? Então, arco seno de 1 sobre x, quanto é que vai ser isso? Então, para descobrir o que vai ser isso, né? Bom, se eu chamar isso daqui de y, tá? Arco seno de 1 sobre x igual a y, então isso daqui é a mesma coisa que se eu aplicar seno de ambos os lados, né? Como seno é a função inversa da função arco seno. Então aqui desse lado eu vou ter 1 sobre x igual a seno de y. Agora isso daqui é a mesma coisa aqui, né? Se eu pegar esse seno e passar para cá dividindo e esse x para lá multiplicando, então isso é a mesma coisa que 1 sobre seno de y igual a x. Agora 1 sobre seno de y, isso é a mesma coisa aqui, cossecante de y. Né? Então, cossecante de y é igual a x. E aí agora, se eu aplicar, né, a função cossecante, ou melhor, arco cossecante de ambos os lados, né? Então se eu fizer isso, arco cossecante de y igual a arco cossecante de x. Então agora, claro, né, isso daqui, como são funções inversas, vai se cancelar, então y é igual a arco cossecante de x, ou seja, né, arco seno de 1 sobre x é igual a arco cossecante de x.
A gente pode fazer a mesma coisa para a função cosseno, né? Arco cosseno de 1 sobre x. Aí se a gente fizer praticamente as mesmas continhas, né? A gente vai chegar que isso daqui é igual a arco secante de x. Tá? Então aqui duas propriedades, né, das funções arco cosseno e arco seno de x. A gente pode fazer as mesmas coisas, tá, para as demais funções trigonométricas inversas, arco tangente, arco cossecante, arco secante, arco cotangente, tá, e assim por diante. Só que a gente tem que tomar cuidado com os domínios e as imagens, né? Porque nesse caso aqui das funções arco seno e arco cosseno, o domínio é o mesmo, né? Que é de menos 1 a 1. Para as outras funções isso pode variar. Então vamos ver como é que fica, por exemplo, para a função arco tangente de x. Então deixa eu tirar aqui. Tá? Para a função arco tangente de x, então eu tenho a função tangente são essas curvas aqui, né? Que é seno. A função tangente é seno sobre cosseno, então onde o cosseno é zero eu vou ter essas assíntotas verticais. Então, de novo, né, isso daqui não é invertível, mas se eu restringir, eu posso inverter, né? Então a minha restrição vai ser aqui de menos π sobre 2 a π sobre 2. Essa parte aqui, né? Então agora, para essa curva aqui, né, qualquer reta horizontal que eu traçar vai intersectar o gráfico em no máximo um ponto, então vai ter inversa. E aí, de novo, a inversa é a reflexão em torno da reta y igual a x. Então, se eu refletir essa curva em torno da reta y igual a x, eu vou ter o gráfico da função arco tangente de x, que vai ser isso daqui. Tá? Então, de novo, né, o domínio aqui da função tangente restrita é de menos π sobre 2 a π sobre 2, e isso vai ser a imagem da função arco tangente. E a imagem da função tangente aqui é de menos infinito a mais infinito, que vai ser então o domínio da função arco tangente de x. Então aqui está a função arco tangente e, já aproveitando, vamos ver como é que fica a função arco secante. Tá? Então eu tenho a função secante de x, né, que vai ser isso daqui. O gráfico da função secante. Aqui de novo, né, eu vou ter que fazer uma restrição, então a restrição que eu vou pegar aqui vai ser de 0 até π. Porque se eu pegar então essa restrição, essa restrição vai ter uma inversa. Então se eu fizer essa restrição, né, e pegar essa parte aqui, vai ter uma inversa, porque qualquer reta horizontal que eu traçar vai cortar o gráfico em no máximo um ponto. E aí, refletindo, eu acabei deletando aqui, então refletindo, né, em torno da reta y igual a x, a gente vai ter y igual a secante na menos 1 de x, né, que é o arco secante de x. Tá? Então, fazendo a restrição, eu tenho isso daqui, e aí essa coisa em verde aqui é o gráfico da função arco secante de x. E aí notem, né, como é que ficou estranho o domínio e a imagem dessa função aqui. Então, para a função secante restrita, o meu domínio era de 0 até π, né, excluindo o π sobre 2 aqui, porque eu tenho essa assíntota. E a imagem, né, ela vai ser de 1 até mais infinito e de menos 1 até menos infinito. Então, isso vai ser o domínio da função arco secante. Então, o domínio aqui do gráfico de verde, né, do gráfico em verde aqui, de menos 1 a menos infinito e de 1 até mais infinito. Então, a última coisa que a gente vai ver é como calcular essas expressões aqui, né? Então, eu tenho cosseno de arco seno de x e arco seno de cosseno de x. Então, como a gente calcula esse tipo de expressão aqui, tá? Então, aqui eu vou chamar, né, se eu chamar isso daqui de y, né, y igual a arco seno de x, então o que eu quero calcular aqui é cosseno de y. Tá? Então, bom, né, se o meu y é igual a arco seno, se eu aplicar seno de ambos os lados, né, como é a função inversa, então eu vou ter seno de y igual a seno de arco seno, vai se cancelar, vai sobrar só x. Então, né, eu tenho quanto vale o meu seno de y e eu preciso do cosseno de y. Então, para fazer isso, eu posso utilizar aquele
identidade, né, que me diz que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Então, eu preciso do cosseno, né? Então, se eu isolar o cosseno aqui, isso daqui vai ser raiz de 1 menos seno ao quadrado. Agora, o seno, eu sei que ele vale x, então isso daqui é raiz de 1 menos x ao quadrado. E aí, voltando para cá, né? Então, essa expressão aqui, cosseno de arcosseno, vai ser raiz de 1 menos x ao quadrado. E agora, para calcular expressões desse tipo aqui, então, de novo, né? Eu vou pegar essa coisinha aqui, chamar de y. Então, y é igual a cosseno de x. E o que eu estou querendo calcular aqui, então, é arcosseno de y, né? Então, agora, se y é cosseno de x, se eu aplicar arco cosseno de ambos os lados, eu tenho que arco cosseno de y é igual a arco cosseno de cosseno. Então, vai ser o próprio x. E aqui, né, da mesma forma como eu utilizei essa identidade aqui, aqui eu vou utilizar essa identidade, né, que me diz que arco cosseno de y mais arco cosseno de x, deu o melhor de y também, né, é igual a π sobre 2. Então, se o meu arco cosseno vale x, então melhor, né, aqui é seno. Então, se o meu arco cosseno de y vale x, né? Então, isso quer dizer que o meu arco seno de y vale π sobre 2 menos x, né? Passa esse carinha aqui para o outro lado, eu tenho isso daqui. Então, essa expressão aqui vale π sobre 2 menos x. Tá? Só que aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque, né, a imagem da função arco-seno ela é um intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, né? Que é o domínio da função seno restrita lá. Então, essa igualdade aqui vai ser válida para x, né? Para todo x, para o qual isso daqui está contido nesse intervalo. Ou seja, né? Isso vai ser válido para x pertencente ao intervalo 0 até π, né? Para x igual a 0, eu tenho π sobre 2 e para x igual a π eu vou ter menos π sobre 2. Então era isso, pessoal, um pequeno vídeo falando sobre as funções trigonométricas inversas, tá? Então, né, definição, como a gente restringe o domínio e algumas propriedades dessas funções. Então, claro, eu não fiz isso para todas as funções trigonométricas, mas, né, entendendo como funciona para uma função, estender para as outras funções ou calcular para as outras funções vai ser bem similar.